E aí, pessoal, e os bastidores de Wanderson, aquela renovação tinha que ter algo diferente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, o OneXBet está de volta a esse canal com uma promoção muito legal, colocando o Cidade Dias, que está aqui no código promocional, aqui na descrição desse vídeo, lá na OneXBet, faz um print, manda para o meu e-mail, cesarcidadedias@gmail, e até o final do mês você concorre a uma camisa tricolor, oferecimento da OneXBet. Eu vou confessar para vocês, gente, que eu achei estranha a renovação ou o novo contrato do lateral direito Wanderson, um dos talentos das categorias de base. Eu achei. Por quê? Porque a gente tem que lembrar um pouquinho do passado, quando o Orejuela machuca, ele sai correndo da transição, faz uma renovação e vai pro time principal. Vocês lembram disso? Lá quando o Grêmio perdeu pro Santos, na Libertadores, olha, nós temos aí 6, 7 meses desse episódio. Até aí, vamos, de repente é uma valorização salarial. Aí a gente tá bem, tu cai no primeira história que te conto, tu cai, tá certo, renovação salarial do Wanderson. Aí tá, aí continuei conversando assim, como quem não quer nada, perguntando, mas esse menino é valorizado. Aí liguei para alguns amigos da CBF, o que estão falando desse menino aí e tal, aí alguns empresários do César, tem mais coisa aí por trás. Esse jogador está muito falado na Europa, tem muita coisa andando lá na Europa em relação a ele. E aí a gente chegou no primeiro ponto. O Wanderson hoje, na seleção, ele é tido como o futuro lateral. Começa por aí. As estatísticas já circulam em meio a todos os analistas de desempenho dos grandes clubes da Europa. E isso já determinou, e aí entra o assunto Grêmio e o motivo disso. A renovação de contrato do Wanderson agora foi para aumentar a multa rescisória, sim. Ontem, nos Donos da Bola Rádio, a gente discutiu isso. Mas não, a multa não aumentou muito. Aumentou. Aumentou muito a multa. Por quê? Porque o Grêmio já recebeu proposta oficial por Wanderson. E ela gira acima de 10 milhões de euros. Eu não consegui descobrir ainda se ela vem por um clube, se ela vem por um grupo de investidor. Eu não consegui chegar. Mas o Grêmio já recebeu e por isso também procurou o Wanderson. Olha, tu tá sendo falado na seleção, tu tá sendo falado nos clubes da Europa com possibilidade de venda agora e tu merece receber esse acréscimo do teu salário e obrigatoriamente o aumento da multa para não ter assédio, para não se criar assédio. Essa é a história da renovação dele ou do novo contrato do Wanderson. Um jogador que tem... Aí eu já vi também em muitos lugares, já citando clubes, o Nicola citou o Arsenal, alguns clubes já foram citados. Eu confesso que não é a informação que eu tenho, eu não consegui ainda buscar qual é o clube e qual é a proposta. O que eu soube é o seguinte, já chegou de forma muito forte, acima de 10 de euros. Só que eu não consegui buscar ainda o clube. No que diz respeito à seleção, nós na semana passada também falávamos que o Tite citou o Wanderson. A novidade para mim foi que a chance dele participar, por exemplo, dos Jogos Olímpicos é grande, que o André Jardine já recebeu também a indicação da CBF, olha, esse menino aqui tem que estar no nosso radar, tem que fazer parte dos nossos planos, então a gente pode ter novidade. Lembrando, o Grêmio já tem o Breno nessa seleção e já tem o Matheus Henrique nessa seleção, mas sem dúvida os olhos do mercado se voltam para o nosso lateral direito, que curiosamente é reserva do time hoje. É reserva do time hoje. Tem Rafinha, o titular, que é um jogador muito conhecido, que entrou como uma luva no grupo do Grêmio. Todos respeitam muito o Rafinha. Todos estão entendendo a sua força também para a evolução desse menino. Ele que tem eu vejo algumas dificuldades no campo defensivo, no terço defensivo. Acho que o Wanderson tem o que evoluir, mas do meio para frente, realmente nós estamos diante de um jogador diferente. O Wanderson, eu comecei a acompanhar o Wanderson um pouquinho antes da Copa São Paulo do ano de 2020, né?
referente ao ano de 2019. Ali eu comecei a acompanhar, lá na metade do ano, em alguns jogos do Sub-20, alguns jogos da transição, e todos diziam, fica de olho, joga muito, joga muito, joga muito, joga muito. Aí tá, aí veio a Taça São Paulo. Na Taça São Paulo ele é o grande nome do time do Grêmio, que teve também o Elias, que teve jogadores que hoje estão brilhando aí, que teve o Rildo, se não me engano, acho que o Rildo jogou também, mas que teve o Wanderson pelo lado direito. E curiosamente no jogo final, no Grenal, que nós perdemos nos pênaltis, nós tivemos um jogador expulso, vocês lembram da história, naquele Grenal, o Wanderson não jogou porque estava suspenso. Ele não participou da final da Copa São Paulo. Mas sem dúvida de todos os jogadores ali, foi o que mais impressionou. E isso indica sim, um jogador de 20 anos, indica que hoje a gente possa estar discutindo, e é importante que eu acabei não falando, essa sondagem ou proposta de 10 milhões foi rechaçada prontamente pelo Grêmio. E aí a gente também pode criar um paralelo do Grêmio para o Inter, né? O Inter está vendendo um jogador que estava naquela Copa São Paulo por 5 milhões de euros e o Grêmio está sequer conversando com uma proposta de 10 milhões de euros pelo Wanderson. Sequer conversou. Sequer conversou. Não está na discussão. Wanderson não está na discussão nesse momento. Lembrando, e aí entra uma coisa do projeto do Grêmio, o presidente Romildo fala em resultado esportivo, resultado financeiro. Resultado esportivo, resultado financeiro. O esportivo ele começou a fazer agora, ele está brilhando agora, e ele vai ter aí mais um tempo para brilhar. Depois ele vai dar o resultado financeiro, sobretudo se confirmadas essas informações de que ele vai para a seleção e de que ele vai brilhar por outros caminhos, podendo jogar Jogos Olímpicos, podendo também brilhar na seleção no ano que vem numa Copa do Mundo, lembrando que lateral direito não é exatamente uma posição forte do futebol brasileiro. Então, olha, o caminho é muito bom para esse menino. E aí a gente começa a entender também por que vem, Anderson, vamos renovar esse negócio aqui, vamos jogar o teu salário lá para cima, vamos aumentar a tua multa para que a gente tenha tranquilidade e que principalmente tu tenha tranquilidade. E aí mais uma vez aplausos, porque a gente precisa sempre salientar, aplausos aos representantes do Wanderson que tiveram sensibilidade de dar tranquilidade para ele trabalhar, entendendo o aumento da multa, entendendo o aumento salarial, e esse menino tem todo o caminho para brilhar com a camisa do Grêmio. Portanto, bastidores, às vezes a gente lê só manchete e não entende o que está por trás disso. O Grêmio tem mais uma pérola e com certeza isso vai dar muito resultado dentro e fora do campo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.